Fala galera, eu sou o Lucas e estamos aqui de novo com o SalvosCast, o seu, o meu e o nosso podcast cristão. Hoje o Pedro, que é o nosso bagunceiro da vez, né? Na verdade, pessoal, ele não pôde vir fazer bagunça, mas quem vai fazer bagunça hoje é o Matheus. E para participar da baguncinha, trouxemos aqui a nossa produção. Hoje vocês vão conhecer ela, que é a Dani. Oi, gente. E o nosso convidado de hoje, estamos aqui com uma das autoridades do Exército de Salvação do Brasil, secretário nacional de comunicação. Então, Matheus, Dani, vocês se comportem, tá? Respeitem, porque hoje o nosso convidado é o Major Cristiano. Olá, pessoal. Major, obrigado por ter aceitado o convite, por vir aqui gravar conosco. E eu já vamos começar já com o Bola na Fornalha? Opa. Bola na Fornalha? Major, a gente sabe que o Exército de Salvação tem muita história, não é verdade? William Bull, Catherine, enfim, tantos outros. Só que hoje a gente não pode falar desse pessoal. Hoje tá... não pode, Dani. Não pode falar dessa galera. Porque hoje a gente só vai falar da história do Exército de Salvação no Brasil. Então, Major, conta pra gente, por favor, como é que começa essa história do Exército de Salvação no Brasil? Como é que chega o Exército de Salvação na Terra Verde e Amarela? Senta que lá vem história. esse quadro é da tua infância, ó. Geralmente é o Pedro que te chama de velho, mas deixa eu falar, esse quadro é da tua infância. É da minha também. Porque eu vi em VHS gravado, entendeu? Boa. Bom, a história do Exército de Salvação no Brasil, ela tem um início oficial, né, pelo Quartel Internacional, mas nós, antes desse início oficial, nós temos o que a gente pode chamar de proto-história do Exército de Salvação no Brasil, onde aconteceram, antes de 1922, tentativas exploratórias, né, tentativas de início do trabalho e também visitas exploratórias, melhor dizendo. Então a gente tem registros do ano de 1890, do ano de 1894, 1896... 1905. Nossa, eles tentaram um monte de vezes. Tentaram. E todas as iniciativas que ocorreram de chegada do Exército de Salvação aqui no Brasil partiu do território vizinho, que hoje é o território este da América Latina, que compreende os países de Argentina, Paraguai e Uruguai. Todas as vezes, então, foi os hermanos que vieram aqui para as terras tupiniquins para tentar começar o negócio. Exatamente. Os hermanos. O senhor acha que é por isso que não deu certo, Major? Não, polêmicas a gente deixou para lá. Amamos os hermanos. Podem assistir o podcast. Isso. É claro que a maioria das tentativas vieram, sim, do território vizinho, mas houveram algumas visitas ilustres, inclusive, que tentaram. Mas eu vou procurar dar um resumo dessa própria história. Em 1890, a gente tem aqui o Major Alfredo de Barry, que esteve na cidade do Rio de Janeiro, onde em julho desse ano ele se encontra com então o presidente da República, a quem ele apresenta os propósitos do Exército de Salvação. Legal. Então essa aqui não é a primeira, na verdade aqui vamos fazer uma correção. A primeira tentativa, ele ocorre com esse oficial, né? Quando o Exército de Salvação ele se expande da Argentina e ele vai para o Uruguai, em 1894 o capitão Eduardo Foladori, que estava na cidade de Salto, no Uruguai, ele cruza a fronteira e vai para a cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Lá onde tem corpo hoje. Onde tem o corpo hoje. Legal. E o objetivo do capitão ele era fazer uma sondagem do terreno, vamos dizer assim, mas ele acabou sendo preso por ser suspeito de ser membro de uma força revolucionária. Oi? É sério, Major? Preso. Então, pessoal de Uruguaiana, vocês têm histórico de revolucionário, hein? Vamos revolucionar o Brasil? Mais esclarecidos os mal-entendidos, né? Ele recebe autorização para transitar livremente lá
na cidade de Uruguaiana, e também um convite para almoçar com o chefe de polícia naquela ocasião. Dentro de uma cela, não. A gente espera que não. Em 1894, nós temos uma figura ilustre que foi o oficial que levou o Exército de Salvação para os Estados Unidos, que eu tenho dificuldade de pronunciar o nome dele, que é o comissário George Scott, não sei se é Railton, uma coisa assim. Ele era amigo próximo dos fundadores, ele vem da Inglaterra para a Argentina e dá uma paradinha também na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital da República. É verdade, tá? É verdade. Com a intenção de fazer uma sondagem também da possibilidade de iniciar a obra lá. Ele se hospeda na casa de um amigo de nacionalidade norte-americana, chamado de Dr. Hugo Clarence Tucker. Tá? Então faz essa sondagem. Em 1896, no finalzinho desse ano, também visitando a cidade de Salto, no Uruguai, o novo chefe territorial da Argentina e Uruguai naquela época, e Paraguai não estava ainda aí, o Major Pierce, acompanhado por um outro oficial, um capitão, ele vai para uma segunda viagem uruguaiana. Tá? E uma vez eles são interceptados, né, uma vez mais, pelas autoridades e confundidos com atores de teatro. Oi? Marinheiros desertores, ou simplesmente como suspeitos, na verdade, porque eles estavam vendendo um jornal intitulado Brado de Guerra, em dias quando acabava de ser encerrada uma revolução. Ó, a gente tem aqui uma advogada presente. Deixa eu perguntar, se o cara tá de uniforme branco, vendendo brado de guerra, ele é um agente aí infiltrado pra tentar derrubar o governo? Tem isso na lei? Como é que funciona? Era o Illuminati da época. Talvez. Eles eram os Illuminati da época. Meu pai do céu. Mas olha, os oficiais que tentaram, então, sofreram, não é verdade, Major? Eles foram confundidos, né? A gente não pode desconsiderar que o uniforme era novo, né? O uniforme salvacionista era novo, observando uma revolução, né? O fim de uma revolução. Então, falando de brado de guerra, essas coisas, gerou uma certa inquietação, né? Aqui, mas tudo foi esclarecido. Graças a Deus. E o corpo de Salto, olha, no Uruguai de novo, surge desse corpo uma avançada na cidade de Artigas, também no Uruguai, na região de São Eugênio. Isso em janeiro de 1905. Tá? Certo. De lá nasce o embrião da atividade salvacionista no outro lado da fronteira com o Brasil, em São João Batista, que é na cidade que hoje nós conhecemos por Quaraí. Legal. Aí existe, né, os salvacionistas do Sul. Também tem o corpo de Quaraí. Isso, os salvacionistas do Sul dizem, né, que o Exército de Salvação começou em Quaraí. Né? Assim, a gente tem a abertura de uma avançada assim em Quaraí, em 1900. Na verdade, um pouco depois de 1905, tá? Num livro, numa coleção de livros de história do Exército, publicado pelo Quartel Internacional, diz que havia, então, uma avançada do corpo de Salto, lá em São Eugênio, que era um dia de viagem de trem, ficava na fronteira com o Brasil, numa região de São João Batista, que é em Quaraí. O enviado Henry, né, eu não vou pronunciar o sobrenome aqui, porque eu não vou conseguir. O pessoal tinha uns nomes diferentes, né? Não sabe dar uma americanizada, Major. Dá uma americanizada que o negócio sai. Que dá certo. Entendeu? O problema é os americanos ouvirem falar e falar assim, não tem nada de americano, né? Então, ele era gerente de obras, ele era um enviado do Exército de Salvação. Não esqueçamos que o enviado, ele era uma pessoa que não tinha idade para se tornar um oficial do Exército de Salvação, certo, mas ainda tinha disposição e saúde para isso, então eles eram nomeados como enviados. Ele era gerente das obras ferroviárias na região, e ele com a esposa começaram um trabalho em casa, que deu a origem à avançada de São Eugênio. No caso, era uma reunião caseira. Pequenos grupos. Tá, um pequeno Isso, grupo. que era lá em São Eugênio, né? E entre os vários convertidos dessa avançada de São Eugênio eram alguns brasileiros. Ou seja, os primeiros brasileiros salvacionistas já não? Eles se convertem lá e assim, a história não é muito clara, mas eu suponho que eles se convertem lá e, voltando para casa, surge então a possibilidade dessa avançada lá em Quaraí. Tá? Legal. Há uma visita também de um major Thomas Griffith,
Só que é muito obscura essa visita, tá? Eles falam que ele passou pelo Brasil, Ele andou só na noite. mas não dizem por que veio, né? Ou se foi uma visita exploratória ou não. Houveram outras 2 visitas antes do início oficial. Em 1910, o tenente-coronel Joseph Hammond, que veio a pedido do general William Booth. Tá. Permaneceu durante 13 semanas, de junho a setembro de 1910, no Rio de Janeiro. Visitou 9 estados dos 20 que existiam na época, Ok. investigando as possibilidades do início das operações. Levou para o quartel internacional um relatório de 22 páginas. Foi uma visita muito bem organizada comparada com as outras. O relatório preparado por ele descrevia a situação do país, bem como as possibilidades de instalação do Exército de Salvação aqui. Esse relatório a gente ainda tem os documentos e tal? Pois é, 1910. O que acontece? Muita coisa se a gente vai ver perdeu, logo né, depois, Major? um pouco antes da gente falar sobre o início oficial, a gente vai ver uma outra história, e aí eu preciso ainda procurar, ao escrever o livro ainda estou procurando informações, porque a gente não pode esquecer que, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial, o nosso quartel internacional foi destruído por uma bomba. E aí eu ainda não tenho a confirmação de que se esses documentos se perderam nessa ocasião. Certo. Tá? Eu ainda preciso fazer essa pesquisa, tá? Então, em 1920, o coronel Karl Treit veio fazer contato com colonos de origem germânica aqui, solicitar ajuda em favor das crianças alemãs e austríacas que estavam passando fome e frio como consequência da Primeira Guerra Mundial. E ele também, então, foi solicitado a ele que apresentasse um relatório com informações atualizadas sobre a possibilidade do início dos trabalhos do Exército de Salvação aqui no Brasil. Então, tudo isso antes do início oficial. Antes do início oficial. Ou seja, o próximo a dupla que chega, eu acredito que são os pioneiros. Acertei? Não. Ah, não acredito. Ainda não. Essa é a novidade que eu tinha que falar assim, que eu preciso saber do documento, a dependência do documento. Mas a gente tem que lembrar ainda que em 1902 chegaram ao Brasil um casal inglês que eram ex-oficiais dos Estados Unidos, que é o casal Cooper. Certo. Tá? Que em 1909 iniciaram um trabalho social com crianças carentes na cidade de Suzano, que é atualmente o Dad Cooper. Tá? Por isso que tem esse nome. Isso, Dad. Ele é Carl, o nome dele. Exatamente. Então, pessoal de Suzano, vocês também tem muita história, hein? Ouvindo aí, acompanhando no Salvoscast. Então eles fundaram esse orfanato, né, para crianças carentes, que acabou se tornando... Peraí, então, Major, desculpa interromper o senhor. Pessoal, o Matheus estava aqui dizendo pra Dani, eu não sabia. Você foi derrotado, Matheus. E ó que eu sou de Suzano, hein? Nasceu em Suzano e não sabe, né? Olha Então, que coisa e feia, o Matheus. Lar das Flores, né, que hoje é o Lar das Flores, ele se tornou um dos maiores e mais famosos lares do Exército de Salvação, e depois, posteriormente, anos depois, ele passa para a administração do Exército de Salvação, tá? Mas também nós temos um casal de alemães, Auer, né? Em alemão, se eu não consigo falar em inglês. Nossa, imagina, alemão. Né? Eles Eles se estabeleceram na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, fixaram residência lá e deram início a um trabalho, né, estilo salvacionista lá. Tempos depois, especificamente em 1924, quando eles criaram uma avançada, né, e passaram essa avançada então para o Exército de Salvação. Então esses dois casais, eles saíram do Exército, segundo o que eu entendo, não porque eles queriam sair, tiveram alguma briga, alguma coisa, não foi isso. Tiveram que vir para o Brasil. O casal Cooper, eles tinham chamado para o Brasil, mas não tinham o Exército. Eles oravam pela chegada do Exército de Salvação no Brasil, e quando aconteceu, eles acabaram então contribuindo bastante. Certo. 1921, um ano antes do ano que a gente registra como o ano oficial do início das operações do Exército de Salvação no Brasil, nós podemos dizer que 1921 é o ano em que o início da obra no Brasil foi adiada. Adiado? Por quê? Isso.
Dois autores conhecidos nossos, um é o comissário Elias, que escreveu A Imagem do Cruzeiro Resplandece, e o outro, que é Armando Vivante, um enviado, Argentina também. Ele escreveu uma história do Exército de Salvação na América Latina, e eles falam que antes da designação definitiva dos tenentes-coronéis David e Stella Miche, para dar esse passo de fé, vamos dizer assim, outro nome tinha sido contemplado para iniciar o Exército de Salvação no Brasil em 1921. Foi o coronel Gerry Govard, né, o primeiro oficial a estar diretamente ligado com a abertura da obra salvacionista no Brasil em 1921. Acontece o seguinte, ele seria auxiliado pelo brigadeiro Steven, que foi quem depois veio, como secretário-geral, que hoje é a função do secretário-em-chefe, mas por alguma razão essa nomeação não se efetivou. Tá? Não se efetivou. O que a gente sabe é que o que de fato pode ter contribuído para que essa demora do início da obra tenha a ver com a Grande Guerra. Então, oficialmente falando agora, o início das atividades do Exército de Salvação no Brasil começa mesmo em agosto de 1922, com a chegada dos tenentes-coronéis David e Stella Miche. Eles chegam, na verdade, em maio desse mesmo ano, mas já iniciam os trabalhos oficialmente em agosto. Eles chegam na cidade do Rio de Janeiro, tá? Eles vêm nomeados e enviados, né, pelo general Bramel Bulls, o filho do fundador, que nessa ocasião já é o segundo general do Exército de Salvação. Certo. Eles vêm para o Rio de Janeiro, mas eles se instalam mesmo, eles passam a morar na cidade de Niterói. Tá? Que é vizinha, né? É vizinho, né? Só atravessar. E é interessante que o relato da história fala que eles usaram muito as barcas naquela época para fazer nessa travessia. Certo. Né? Então começa com os tenentes-coronéis Miche. Eles são de nacionalidade suíça, vieram ao Brasil depois dos 50 anos, com 2 filhos pequenos, o David e o Marcel. Eles eram adolescentes nessa época, na adolescência quase entrando para a juventude. Certo. E eles então começam as operações do Exército aqui no Brasil. Tem dificuldades com o idioma, né? Natural, né? Porque, enfim, outra língua totalmente diferente. E os coronéis, principalmente ele, sofre muito com a questão do clima. Quer dizer, vem da Suíça, é frio e tal. E ele sofre bastante, tanto é que, eu vou até adiantar um pouquinho aqui a história, ele tem que se aposentar antes, porque isso agravou um pouco a situação de saúde dele? De saúde dele. Agrava um pouco, eles saem do Brasil em 1928, e isso acabou contribuindo bastante para debilitá-lo, né? Bastante. Saiu do frio da Suíça e caindo no calor do Rio de Janeiro, gente. Exatamente. O homem não é de Janeiro tem um sol para cada um, né? Cada um tem seu sol individual. Então... cara, quando eu estive lá, acho que alguém roubou o meu. Foi o que me disseram. Eu Faz parte. Nunca fui, mas me disseram que no Rio de Janeiro tem um sol para cada um. Então, assim como no Nordeste, né? Eles, os Steven, né, que eram os brigadeiros Steven, vieram então para o Brasil para serem ele e o secretário-geral, né? Depois vieram alguns outros oficiais, todos estrangeiros, tá? Nós temos a alfereza, esse era um grau na época que existia, né, de alferes. Alfereza Zelmira Nascimento, que veio também desses países vizinhos aqui nossos, Argentina, se não me engano, ou Paraguai. Ela auxiliou muito. Nós tínhamos como se chamava naquela época, Mademoiselle Huber, que se tornou a enviada Huber. Ela era poliglota, ela traduziu, ela estudou inclusive na França, tal, morava no Brasil. Ela traduzia muito os coronéis. Ela também era motorista ou não? Pensei nisso. Olha, Uber nos plagiou, viu? Vamos entrar em contato com vocês. Então, ela ajudou muito, inclusive, até para traduzir cartas, né? Certo. Que precisavam ser traduzidas. Que na época era o meio de comunicação mais rápido que tinha, né? E traduzir também a questão, ele falando nas reuniões, né? Eles falando nas reuniões.
nós tivemos um outro casal, o sobrenome deles é bem complicado de falar, e assim, de tão complicado eu não estou lembrando o nome deles. Só fala o nome aí. Sobrenome. Não, aí eu sobrenome. falo, eu faço a buzina. Que aí buzina, qualquer coisa né? é culpa da buzina. Claro. Então, vieram algumas pessoas. Agora, nós temos também o Christian Balmer. Quem é Christian Balmer? Ele é uma pessoa muito interessante. Ele trabalhava no Porto de Santos. Tá? Ele era suíço de nacionalidade. Uhum. Já tinha uma boa carreira no Porto de Santos. Naquela época a questão do café, né, era muito forte. Sim. Ele trabalhava República lá. Café com Leite. E ele fazia o quê? Ele era cristão e nos finais de semana, depois da semana de trabalho no Porto, ele ia para onde? Ia para Suzano, na casa do casal Cooper, para ter um tempo de descanso, de devoção. Certo, E lá legal, ele legal. então conhece o Exército de Salvação. E esse oficial aqui, o Coronel Trade, lembra que eu falei para vocês? Ele comunica ao quartel internacional de que há um jovenzinho no Brasil, de nacionalidade suíça. Quando os coronéis Smith chegam ao Brasil, Caiu já a casa. chegam sabendo dele. Caiu a casa pra ele. Então, aí quando chega... Caiu na manda rede de pra peixe. Você foram X9 ali, deduraram. Duraram ele. Ele, inclusive, se eu não estou enganado, traduziu o Coronel Traiter numa dessas andanças dele por aqui. E quando os coronéis Smith chegam, depois de um tempo, eles mandam um pacto de soldado e dois Szinhos de ferro para que ele passe a usar. O que ele fez? Colocou na lapela da camisa dele, se tornou um soldado do Exército de Salvação. E depois ele entra no colégio de cadetes mesmo e se torna o primeiro oficial aqui do Brasil. Caramba! É, Quer dizer, o primeiro oficial do Brasil não era brasileiro. Não era brasileiro. O primeiro Que oficial curioso! era suíço, Christian Balmer, grave esse nome. E ele Se era um dos tornou- primeiros soldados também, né? Pelo que o senhor conta. Na história. Sim, Ou não ele se tem tornou muito- um soldado. Mas existe um nome de uma brasileira que se tornou a primeira soldada. Né? Ó, passava a pátria. Ah, finalmente um brasileiro! Então, o que acontece? O Christian Balmer aceita e ele se torna um oficial muito conhecido, muito apreciado. E ele, quando o casal Cooper passa o Lar das Flores para o Exército de Salvação, o Christian Balmer é o primeiro administrador do Lar das Flores, já sob os cuidados do Exército de Salvação. Que legal. Tá? Boa, muito bom. Então, já em 1923, nós temos registros de um primeiro casal de cadetes brasileiros treinados aqui no Brasil. Agora, entendamos o seguinte, treinamento de cadetes naquela época não era o treinamento de 2 anos que nós temos hoje. Não, não Eram era alguns assim. dias, não tinha um colégio de cadetes. E esse casal era um casal de brasileiros, como eu falei, era... Peraí, Major. Pessoal, o Matheus aqui, ele tá se entregando. Eu vou contar pro Major Marzan. Eu vou contar pro diretor. Ele tá aqui, Senhor, diminui meu tempo. Matheus, se comporta, tá, o Major tá vendo. A tendência é aumentar o tempo. Então, era Oswaldo e Angélica Gomes. Tá. Foram os primeiros brasileiros treinados no Brasil, se tornaram oficiais. Infelizmente, não foram muito perseverantes. Saíram do oficialato no ano seguinte, para no ano depois entrar novamente, mas aí não perseveraram e saíram definitivamente. Pessoal, fora, né? pessoal, vamos fazer um minuto de silêncio aqui, porque esse negócio é brincadeira, viu? Ô Major, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Quando o senhor fala em brigadeiro, não é questão do brigadeiro que a gente come em festinha, não, né? Não, Qual a brigadeiro- nomenclatura disso? O que é um brigadeiro hoje? Porque você fala, foi um brigadeiro. Pra mim, brigadeiro é... Não, de comer. brigadeiro, ele era vamos dizer assim, uma patente ou um grau, se eu não estou enganado, abaixo de major. Ou seja, ele ficava entre o capitão e o major. Era tenente, alferes, capitão, brigadeiro, major. Agora vocês me pegaram, né? Mas Eu já era vi aí, algumas era entre pessoas falarem de capitão e brigadeiro e major. eu gostaria de saber qual É. é a nomenclatura. Mas era uma Brigadeiro, potente. Esse alferes também... Alferes era antes de capitão. Tenente, alferes, capitão. Ou capitã. Tá? Então, brigadeiro é um grau da marinha. Né? Se você olhar na marinha, tem o grau de brigadeiro. Mas é um Produção, grau alto, produção. né? Sim. Faz aquela pesquisa aí no
na internet enquanto a gente continua. Um dos cabeças, né? Pessoal, a produção Não tá quer aqui dizer com a que- gente hoje. não quer Hoje dizer ela que vai você falar. Mas eu sei que brigadeiro é o... Mas, Major, fala pra gente quem foi essa primeira salvacionista brasileira? A primeira salvacionista brasileira foi Cecília Belt, tá? Esse nome tá desconfiado, hein, Major? Paraibana, se eu não estou enganado. Paraibana, legal. Tá? Ela se converteu aqui no Exército de Salvação do Brasil, já logo no iniciozinho, né? E ficou até a sua promoção à glória, né? Até a sua morte no Exército de Salvação. Perseverou. Perseverou, uma soldada fiel, né? E só deixou de assistir as reuniões por conta da saúde debilitada. No finzinho da vida. No finzinho da vida. Puxa. Os grandes desafios, né, que os coronéis tinham naquela época era essa falta de perseverança das pessoas no oficialato, as dificuldades de conseguir pessoas para isso, porque ou a pessoa não tinha saúde, uma boa saúde, ou não tinha essa perseverança, né, que se espera de uma pessoa que queira ser oficial do Exército de Salvação. Tinham dificuldades financeiras, né? Isso aí não é novidade, a gente sempre esbarra com isso. Então o quartel internacional precisava mandar subsídios, mas que infelizmente não ajudavam a cobrir, né? Então eles assim se esforçaram bastante, trabalharam bastante. Só que interessante que na viagem para cá, no navio Arlanza, o coronel David Misch fez uns contatos muito bons, né? Com um senador da República. Ó, Né? O homem não era fraco, não. Que apresentou Foi a pras prefeito, que apresentou para as pessoas lá no Rio, se dispôs a ajudar. Na primeira oportunidade que eles tiveram, precisaram de ajuda, foram ajudados. Não sei se Legal. vocês sabem que 1922 foi o ano do centenário da República no Brasil. Tá? legal, legal. E teve uma exposição internacional em homenagem a isso. E o Exército de Salvação, né, por intermédio dos coronéis Misch, receberam um stand de forma gratuita para eles exporem o trabalho do Exército de Salvação. Ou seja, no lugar. centenário da nossa república, lá estava o Lá Exército de estava o Exército de Salvação. Prepararam alguns materiais em português para entregar o que é explicando o que era o Exército de Salvação. Um oficial veio de um país vizinho para nos ajudar nisso. Um quadro pintado a óleo do fundador foi exposto. E muitas outras coisas, né, foram colocadas e eles ficaram quase que um ano nesse stand, trabalhando e fazendo as apresentações Uau. do Exército de Salvação no Brasil. Isso ajuda muito, né, na questão da divulgação no início do trabalho. Ah, sim, porque não dá pra fazer sem divulgar, né? Ó, a nossa produção aqui, a Dani. Ah, você me entregando assim, aí é brincadeira, né? Fala pra gente. Não, Nas forças armadas, no posto da aeronáutica, tem o cargo de brigadeiro. Mas na aeronáutica, o brigadeiro corresponde aos cargos de generais ali. nossa, ele tá acima do Ele coronel. tá acima, inclusive, do coronel, na aeronáutica. No Ó, caso do no Exército de caso do Salvação, não. Exército, Ele está abaixo Eu do... sempre pensei que ele estava acima de major e abaixo de coronel, no exército. Não. Ah. Ó, pessoal, essa parte a gente edita, que senão o coronel Ted, o coronel e o Sofá vão ficar bravos. Então, essa parte a gente vai editar, tá bom? Produção, Dani. Quê? Essa parte a gente edita pros coronéis Ted e o Sofá não ficarem bravos, tá? Agora eu digitei brigadeiro, apareceu leite condensado. Olha, esse brigadeiro é maravilhoso, gente. Pode confiar que esse não te Agora. abandona. O que eu posso garantir para vocês é uma coisa. Os nossos brigadeiros do início lá do pioneirismo, eles não eram de leite condensado, mas eles tinham competência, disposição, entusiasmo, compromisso com Deus, amor pela obra, eram fiéis aos propósitos do Exército, não só os brigadeiros, mas todos os outros oficiais, independente do grau. Isso é uma coisa que eu quero destacar para vocês. Isso fica como um legado muito importante para os salvacionistas de hoje. O compromisso dessas pessoas, e a forma como eles, mesmo com as limitações do idioma, mesmo com as dificuldades diversas que eles enfrentavam, eles sempre se dedicaram, sempre procuraram fazer o melhor.
e tinham contatos com a sociedade. Porque falar em francês naquela época era de bom tom. Tá? E não esqueçamos que os coronéis Miche também falavam o francês. Porque Certo. eles vêm de uma região da Suíça que era de uma colônia francesa. Então eles falavam, e isso abriu muitas portas também. Legal, legal. Ou seja, Major, essa galera aí era uma galera ponta firme. Era. Era uma galera forte. Agora, vou fazer uma pergunta aqui e colocar o senhor na fogueira de novo, hein? Vamos lá. Desse pessoal que começou, o que o pessoal de hoje, essa garotadinha aí que tá com 15, 16, 20, tem alguns um pouco mais velhos que Tô com nem eu. 19, tá? Tô com 19. Tem alguns mais velhos que nem o tio Pedro. Ah, é os 30. Tem os tio Pedro da vida, enfim. Mas o que essa galera nova do exército pode bater no peito e falar, meu, esses caras, os caras que começaram fizeram isso, e eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ser salvacionista pelo que esses caras fizeram. O que dá pra bater no peito e falar assim, não, eu sou salvacionista e isso aqui me representa? Olha, é um pouco daquilo que eu já comecei a falar para vocês. Primeiro, a gente pode bater no peito e dizer a respeito dessas pessoas o seguinte: eu só sou salvacionista hoje por causa deles. Ó, Tá? Bom eu só ponto. sou por causa deles. Tá? Agora, pelo compromisso deles, pela disposição em sair da terra deles, levar a mensagem do Evangelho através do Exército de Salvação aqui no Brasil, né? Então a gente pode bater no peito e abraçar esse legado de compromisso, de disposição, de amor pela causa do Evangelho, vestir a camisa do Evangelho de Jesus Cristo. Eram pessoas incansáveis. Então, mas o primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: bata no peito com orgulho, com entusiasmo e com alegria, porque você só é salvacionista hoje. Você só conhece o Exército de Salvação porque estes homens e essas mulheres dedicaram as suas vidas para sair das suas terras de origem e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo nesta terra que para ele era estranha, mas que se tornou a terra do coração de cada um deles. Aí eu vi conversa, hein? Essa galera aí é de tirar o chapéu. Então, se você está ouvindo e está de chapéu, por favor, tire o seu chapéu agora. Tá? Se você não tiver de chapéu, coloque um chapéu e depois tire. Ou coloca o cap, né, se estiver. Ou coloca um cap, tá? Agora, Major, depois que passa o período da fundação, do começo e tal, Dos guerreiros. dos guerreiros, Os pioneiros, né? aqueles cabra, sabe, forte Cabra no macho, negócio, né? cabra macho, forte no negócio, até as mulheres é cabra macho, viu? Deveria ser mulher macho, né? Mas tudo bem. Isso fica para outro podcast, esse assunto fica para outro podcast. O que acontece? A gente tem então a sequência da história. A história continuou, certo? Pra gente chegar até onde a gente está hoje. Quem mais que o senhor lembra? Quem que seriam os personagens figurinha cromada pra gente colocar no nosso álbum de figurinha da história salvacionista do Brasil? Tem que ser aqueles assim pra falar, não, ó, a gente tem que lembrar de fulano de tal, porque fulano de tal é o cara porque fez isso, e fulano de tal é o cara porque fez isso, e também teve aquela lá que também fez isso aqui, então essas aqui são as figurinhas cromadas. Olha, um que eu posso destacar, assim, os pioneiros, eles continuaram mesmo assim, depois da saída dos Miche, os oficiais que vieram para auxiliá-los continuaram. Certo. O brigadeiro Steven foi um. Quem assume o Brasil, na verdade, quem assumiu o Exército de Salvação no Brasil após a saída dos coronéis Miche, são os brigadeiros Steven. Ou seja, eles deram continuidade no trabalho. Deram continuidade ao trabalho. Legal. Os oficiais que vieram para auxiliar os Miches também continuaram, né? Eu destaco, assim, logo nesse iniciozinho, o pós-pioneiros, que eu falo, o casal de pioneiros, que tem os pioneiros que são os oficiais que também vieram, eles também são considerados pioneiros, né? Mas os brigadeiros Steven, eles também se esforçaram bastante. Ele era um grande orador, ele era um instrumentista muito bom, então ele cantava em reuniões ao ar livre, estava sempre ali, né? Então, Zelmira Nascimento, brigadeiros Steven, Christian Balmer ainda continuou ali, se torna brigadeiro, inclusive. Uau, foi longe. Tá, ele vai longe e tal, e dá sua contribuição também, né? Mademoiselle Huber, que era enviada a Huber, eles vão falecer, vão ser promovidos à glória
lá pela década de 60, quase 70. Ou seja, essa galera ainda trabalhou continuou. 40 anos aqui. Por exemplo, os coronéis Mich, em 1928, eles vão embora para a Suíça, Sim. mas em 1900, se eu não estou enganado, assim, se eu não anoto, minha cabeça não funciona. Mas na década de 30, o coronel Mich, ele é promovido à glória, ele falece. Sim. E na década de 40, a coronel Mich, ela vem pro Brasil, ela vem morar no Brasil. Ah, ela volta pra cá. Ela volta pro Brasil. Uau. Tá? E ela morre no ano de 1962. Aqui? Aqui no Brasil, ela foi enterrada em um cemitério de Santo Amaro. A gente está até tentando descobrir que cemitério é esse, pra gente poder, quem Nossa, sabe, fazer prestar até uma homenagem, né? No centenário. Isso é Lógico. muito interessante, né? Agora, mas Santo Amaro tem tanto cemitério agora, né? Então, a gente precisa descobrir isso também. Né? Então a gente tem a presença da pioneira, né, da Coronel Estela aqui no Brasil, até o ano, ela volta na década de 40 e na década de 60 ela encerra aí sua trajetória, mas sempre muito atualizada a respeito dos acontecimentos, né, do Exército de Salvação. E ela, inclusive, o corpo dela é velado e a reunião em memória no prédio que hoje é o atual prédio do Corpo Central de São Paulo. Tá? Porque esse prédio do Corpo Central de São Paulo, se não me engano, é da década de 50, de 55 ou 59, se não estou enganado. Uhum. Então ela é velada lá, inclusive até tenho fotos, só que as fotos estão no meu computador, tá? Então, ela foi velada no Corpo Central de São Paulo, que é do jeito que ele é agora. Né? Certo. A parte externa. Então, pessoal, se você quer ter acesso a essas fotos, por favor, roube o computador do Major. Ou aguarde o livro. Ou espere o livro. Ou seja mais cristão e espere o livro sair, que você recebe. Vai ter um material também. Não roube o computador não que você fez, né, Senão o Major? livro não sai, né? Eita, não roube o computador, eu quero o livro. Então, a gente pode destacar esse compromisso, essa dedicação dessas pessoas, a forma como eles abraçaram a causa, eles entenderam, né, os propósitos dos seus líderes que enviaram eles para cá, né, fizeram o possível e o impossível para que o trabalho desse certo. Legal. Né? E é interessante que a gente tem até um relatóriozinho depois das estatísticas, né, de quando ele chega em 1922 e quando ele sai em 1928. Então há um crescimento do número de soldados, sim. Esse período do pioneirismo é um período muito, muito produtivo. Uhum. Tá? Por exemplo, falando da questão do brado de guerra, a gente falou do brado de guerra lá que levou outro a ser preso, né? O brado de guerra, ele começa a ser publicado em 1923. Meio ano depois deles chegarem, Isso, basicamente, né? Com até uma tiragem interessante de exemplares, né? Ele começa, depois de um tempo ele aumenta. Né? Nós, inclusive, temos fotos desse primeiro brado de guerra. Na verdade, o Quartel Nacional tem ainda encadernado todos os brados de guerra dessa época. Né? Infelizmente, a gente está perdendo. O Colégio de Cadetes tem esse brado de guerra da biblioteca. Tá? Mateus não pode arrancar a página e levar pra casa. Não pode, porque o Major precisa pro livro. Toca e esfarela. Né? Então tem que tomar Não toque. É porque é um material de 100 anos, né? É um material de 100 anos, não é brincadeira o negócio. Agora, Major, aí essa primeira geração então vai dos anos 20 até os 60, porque foi quando eles foram promovidos à glória, né? 60 até 70, 80, 90, não sei. Quem que chama atenção pro senhor, assim? O senhor tem um oficial, ou um soldado, ou um... que fala assim, ó, a gente pode lembrar desse cara aqui, que esse cara era especial. Tem alguém pra gente lembrar? Olha, nós temos... Mas esse também é um outro que seria da época do pioneirismo, mas vem logo... Porque chegaram alguns oficiais... A partir de 1923 começa a chegar muitos Chega uma oficiais. galera de fora, né? Vem uma galera de fora, né? Inclusive o comissário Elias faz parte dessa geração que vem chegando ali. Legal. Né? Ele vem pra cá trabalhar no Brasil. Tem o que se tornou depois o Brigadeiro Oliver, né? Ele também é uma figura muito interessante. Legal. O livro até tem um testemunho, um relato a respeito do trabalho dele. Né? É uma pessoa que você, assim,
Não tenta entender o que eles estão falando nas internet. Pessoal, o Matheus e a Dani, eu falei pra eles se comportarem, mas eles estão aqui só de... Sabe? Não, eu vou botar o microfone perto dele. A pergunta dele era se tem referência ao Capitão Kevin, que é Oliver. Capitão Kevin, Capitã Karine, abraço pra vocês em Natal. Ele não era inglês. Se não me engano, ele era espanhol, se não estou enganado. Mas não, certo. provavelmente não tem. Não sei Mas mesmo assim, Capitão Kevin, Capitã Karine, ouça o podcast e põe os jovens pra ouvir também. Agora, a gente não pode esquecer que também nessa época nós temos a Helena London, que abriu o Lar das Flores, não. O Rancho. Ela também se destaca nesse momento. Boa. Tá? Não esqueçamos que foi o Rancho, que é com o Rancho que começa a assistência, promoção social e exército de salvação, né? Ou seja, começa a Prozis. Isso, né? Então a gente tem também ela, né? A Major, Helena London, depois o Brigadeiro e tal. Como eu falei, aqueles que chegaram, né, logo no começo, vamos pensar aqui, trazer à memória algumas outras figuras. Porque a mim me encanta muito os pioneiros. Então, me vem à mente mais os pioneiros, né? Não que não existam pessoas depois. Eu ainda estou trabalhando até a década de 60. Certo. Então ainda tem ali alguns pioneiros e tal, né? Mas, também tem o casal que abriu o Exército de Salvação no Rio Grande do Sul, o casal Christensen. Sim. Tá? Certo. Isso é muito importante. Richard e Minnie Christensen. A Dani tá aqui. Sim, conheço eles. Tomaram um chazinho na minha casa essa semana. Dinamarqueses, Não né, foi de essa nascimento. semana, né? Foi... Um ser humano assim, 2 anos, né? Um trabalhador levou o Exército de Salvação para o Rio Grande do Sul, né? Inclusive, é da época dele a maioria dos corpos que existem hoje no Rio Grande do Sul. Porque eles que abriram. Eles que abriram. Ou seja, era evangelista. Evangelista. O cara que chega, abre a igreja, e converte o pessoal e... Tanto é que o ministério deles foi tão frutífero que a primeira divisão do Brasil foi a divisão do Rio Grande do Sul. Tá? Pessoal do Rio Grande do Sul pode deixar o hashtag a gente começou. Hashtag barbaridade, tchê. Boa, hashtag barbaridade, tchê. Pode pôr aí. Nós tínhamos o distrito, né, do Rio, nem o Rio de Janeiro, que foi o local onde começou, se tornou divisão primeiro. Foi, mas muito pelo trabalho dos Christensen. Teve uma época que só na cidade de Porto Alegre tinha 3, 4 corpos. Uau. Tá? Tinha não era Navegantes, era Paternum, Porto Alegre. Dependendo do bairro, tinha um nome lá, né? Então, tinha um trabalho muito expressivo no Rio Grande do Sul. Não esqueçamos que tinham escolas, abriram escolas, né? Sim. Então, assim, esse é um outro casal que eu queria destacar, né? Que deu uma contribuição muito grande. Inclusive, eles até treinaram alguns cadetes, poucos cadetes, lá no Rio Grande do Sul. Não tinha um colégio de cadetes estabelecido, então eram treinados por alguns oficiais específicos, certo. né? Eles treinaram, também deram uma contribuição assim. Isso aí mais ou menos em meados de 1900? Já década de 30, mais ou menos, né? Interessante. Ou seja, você que tá ouvindo, é só 100 anos antes de você nascer, tá? Exatamente. Basicamente Nem isso aí. do projeto tu era, tá? Nem o Pedro tava nascido ainda, então... Eita. Mas já tava acabei. E o interessante é que nessa época eles faziam congressos divisionais, era anual. Tanto é que esses congressos, eles até a década de 50, eles continuavam acontecendo anualmente no Rio Grande do Sul. Né? Tem um detalhe muito interessante, eu não sei quantos de vocês sabem, que uma das filhas do fundador, a Lucy, ela foi chefe territorial no território qual? Argentina, Paraguai e Uruguai. E ela ficou por um período de tempo responsável pela obra salvacionista aqui na América do Sul. Ou seja, Brasil também. Brasil também. E ela visitou o Brasil, participou de um congresso nacional aqui. Que chique. Então a gente tem a figura aí dos Bulls entre nós, né? Eles estão entre nós, pessoal. Eles estão entre nós. Então o fantasma que mora no colégio cadete é da Lúcia. Inclusive na década de
final de 50, início de 60, um neto de William Booth, que era... Ai, meu Deus, me some o nome, mas ele veio também para o Brasil para participar de um congresso. Certo, então, legal. Fundador nesse período também. Legal. Major, agora fala pra gente, de tudo isso que o senhor falou, na galera que tá ouvindo, o que principal eles têm que imitar e o que principal eles têm que contar pros amigos que ainda não são salvacionistas? Porque depois de ouvir a história eles vão virar. Hã? Então, o que eles têm que imitar e o que eles têm que contar pros amigos? Olha, o que eles precisam imitar é aquilo. Eu não fujo disso. É aquele negócio. O que tem que imitar é a perseverança, é o compromisso, é a dedicação, é se agarrar a esse propósito, essa missão, essa missão do Exército de Salvação aqui, né? Não esqueçamos que nós somos os herdeiros disso. E nós devemos dar continuidade. Eu acho que a gente tem uma dívida de gratidão com essas pessoas. Com certeza. Né? Com certeza. Pelo menos com a memória dessas pessoas. Sim. Né? Um compromisso com o trabalho que eles realizaram. E nós, isso aqui é Cristiano que está dizendo, nós temos no mínimo a obrigação de manter aceso esse trabalho, que ele possa continuar, para que as próximas gerações possam também, daqui a alguns anos, talvez não vão estar fazendo podcast, né? Mas eles possam estar lembrando da nossa geração como aqueles que continuaram o trabalho dos salvacionistas pioneiros, para que eles possam também, né, terem pessoas em quem se inspirar. Amém. Né? Amém. Pessoas em quem se inspirar. Né? Então a gente tem que levar adiante o trabalho dessas pessoas, né? E é só dessa forma que a gente vai... os nossos amigos vão lembrar do Exército. Lembrar pela história que nós contamos. E pela história que a gente escreve. E pela história que a gente está escrevendo. Perfeito. Eu acho que a melhor forma de pagar esses homens e mulheres, vamos dizer assim, é continuar escrevendo a história que eles começaram. Top demais. Major, a gente está chegando no final, aquele momento... Pois é. Uma hora, essa hora chega, faz parte de todo podcast nosso. Sei que vocês que estão ouvindo não gostam, mas a nossa tradição é o seguinte, a gente deixa o convidado especial para fazer as considerações por último, porque ele tem tempo de respirar e pensar, né? Então, depois de fritar os neurônios, obviamente, né? Depois a gente jogar na fornalha, né? Fornalha. Então, Matheus, o que você tem para dizer para a galera agora para encerrar? Eu acho que é interessante, né, toda essa história e a gente procurar saber, né? Eu mesmo soube agora de coisas aqui que realmente eu desconhecia, né? Eu acho que é interessante, sim, você lembrar dessas pessoas que foram um marco histórico, tanto como pastores, né, e quanto como oficiais do Exército de Salvação, né? Que hoje a gente pode, como o Major Cristiano falou, a gente pode falar que a gente é salvacionista por causa deles, né? Sim. Tudo tem começa aqui e no final, né, alguém vai continuar o trabalho, ou alguém vai, às vezes, modificar um pouco a forma de estrutura, mas vai continuar-se o trabalho, né? Então eu acho muito interessante, né? E será que a gente, eu espero que no futuro, né, seja nós. E alguém lembra assim, porque o Matheus era um cara ponta firme, isso aí. Dani? Bom, eu queria primeiro agradecer aí o pessoal do Salve dos Cast pela oportunidade, né, de a gente conhecer um pouco mais sobre a história. É importante, a importância de a gente resgatar isso é que a gente pode preservar, né, esses dados, esses registros históricos que vão fazer com que a gente entenda quem nós somos hoje, né? De onde partimos, quem nós somos hoje, e isso também vai fortalecer a nossa identidade, né? Então eu agradeço o convidado de hoje por essa noite especial, essa riqueza de informações trazidas nesse podcast. Beleza. Major, as considerações finais do senhor? Olha, pegando o gancho do que a Dani falou, um povo sem história é um povo sem identidade. Verdade. Nós
só seremos nós mesmos quando continuarmos revisitando a nossa história com frequência. Verdade. E eu queria, para terminar, lembrá-los que 2022 é o ano do centenário do Exército. A gente vai divulgar, a gente sabe que tem programado um congresso pro próximo ano. Sim. Tem um livro que está para sair aí. E é sempre bom a gente já trazer, né, essas informações para que a gente celebre. Motivos para celebrar nós temos. Sim. A nossa história precisa ser celebrada. É isso aí. Esses homens e essas mulheres precisam ser lembrados, porque o que eles fizeram foi feito em nome de Deus, para a glória de Deus e para a honra de Deus. Né? Então vamos celebrar, vamos nos envolver nesse congresso, né? Vamos saudar esses homens e mulheres do passado e assumir esse compromisso. Nós vamos continuar escrevendo essa história. Aí sim. Então, pessoal, você que está ouvindo, escreve aí #orgulho de ser salvacionista, #identidade. Tá? A gente vai ficar por aqui. Major, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Matheus. Até mais. Dani. Até, tchau, tchau. Eu sou o Lucas. Um grande abraço e fica com Deus.